Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando da filosofia de Howard Marks, um dos defensores da estratégia Deep Value de investimentos. Um pouco depois, eu mostrei e analisei duas empresas que podem se encaixar nessa estratégia e que, na minha opinião, são grandes oportunidades. Mas no vídeo de hoje, eu quero explicar melhor a diferença entre duas estratégias que podem se confundir um pouco, o Deep Value e a estratégia de Turnaround. Muito brevemente, a estratégia de Deep Value é aquela que busca as empresas mais descontadas possíveis. E muitas vezes, para uma empresa estar tão descontada assim, devem ter incertezas ou medos, o que acaba afastando os investidores. Então, algumas pessoas podem começar a pensar: então a Oi é uma empresa de Deep Value, muito descontada, muito barata. A IRB também, uma empresa de Deep Value, assim como a Cogna ou muitas outras por aí. Mas a gente tem que se atentar a uma coisa. Essas três empresas, na minha opinião, não são empresas de Deep Value. Essas três são empresas de Turnaround. Olhando para o histórico de lucros da Oi, a gente vê que desde 2014, com exceção aqui de 2018, ela dá prejuízos consistentes, na casa aqui dos mais dos 5 bilhões de reais, às vezes batendo até 10 bilhões em prejuízo. Então ela não pode ser uma empresa de Deep Value, porque o valor dela está destruído. Uma empresa de Deep Value tem valor que está sendo subavaliado no mercado. O caso da Oi é totalmente diferente. Se ela continuar sendo o que ela vem sendo desde 2014, ela não vale nada, ela vai quebrar. A única possibilidade de valor existir nos papéis da Oi é se ela fizer um turnaround, se ela conseguir se reinventar como empresa. E é isso que ela está fazendo no seu processo de recuperação judicial, se livrando de vários ativos e se tornando uma holding, se tornando uma outra empresa com outro modelo de negócios. Ela depende de se reinventar. Por ela depender de se reinventar, ela sem dúvida carrega muito mais risco do que a maioria das empresas que são de fato de Deep Value, como a Sanepar. A Sanepar é uma empresa extremamente barata. Quando a gente vê seus indicadores, ela tem um PL abaixo de 5 vezes, um EV/EBITDA também abaixo de 5 vezes, uma dívida controlada, mas ela tem um histórico de lucro consistente. Inclusive, a Sanepar é uma das poucas empresas que nunca deu prejuízo. Quando a gente olha o Grupo Graziotin, que foi a outra empresa que eu citei no meu vídeo de Deep Value, inclusive eu recomendo que você assista, porque lá eu vou fazer uma análise, vou explicar como funcionam cada uma dessas empresas, né? Mas no caso da Graziotin, a gente também vê um histórico muito consistente de lucros. Desde 2009 ela não teve um ano sequer de prejuízo. Então quando a gente está falando de Deep Value, a gente está falando de empresas de qualidade, empresas boas, porém que estão descontadas. Quando a gente fala de uma empresa com anos e anos de prejuízo, como é o caso da Oi, como é o caso da IRB, dando prejuízo desde 2020, sendo que no caso da IRB tem também a questão que a gente descobriu as fraudes contábeis que ela fazia. Então ela teve um grande abatimento na sua confiança no mercado porque ela manipulava os seus números. Ou quando a gente vê uma empresa como a Cogna também, uma empresa de educação que já dá prejuízo consistentemente desde 2020 também. Quando a gente está olhando para essas empresas que estão num caminho de prejuízos consistentes, a gente está falando de uma empresa que precisa se reinventar, precisa mudar o seu modelo de negócios, precisa mudar a sua estratégia. E se a geração de valor de uma empresa depende de uma mudança de estratégia, a gente está falando de uma empresa de turnaround. Mas então a estratégia de Deep Value ela é melhor do que a de turnaround? Não necessariamente. Cada estratégia vai ter um espaço na carteira do investidor que busca ela. O que eu diria é que, em geral, a estratégia de Deep Value é menos arriscada do que a estratégia de turnaround. Porém, a Oi, por exemplo, se conseguir se tornar uma empresa lucrativa no futuro, antes de quebrar, ela provavelmente vai ter um retorno muito maior do que Sanepar ou Graziotin. Então, apesar de existirem semelhanças entre as estratégias de Deep Value e de turnaround, principalmente que ambas as empresas vão ser muito descontadas, existe essa diferença chave, que é que no Deep Value a empresa já funciona bem, ela já provê valor ao seu acionista, ao passo que a empresa de turnaround precisa se reinventar, precisa passar por uma mudança de estratégia, por uma mudança de gestão, por uma mudança de conselho e, portanto, o seu sucesso é mais incerto. Como há mais incerteza, há mais risco e geralmente um risco maior é premiado com um retorno maior, mas isso é apenas se a empresa conseguir de fato se tornar lucrativa. Muitas vezes, as empresas de turnaround acabam sendo cases mais binários. O melhor exemplo desses é o da
Oi mesmo. Se ela não conseguir se tornar lucrativa em breve, ela vai quebrar. É uma empresa que daqui a 10, 15 anos, ou ela conseguiu executar o seu turnaround, se tornou uma empresa que dá lucros consistentemente, e aí ela vai ter tido um retorno incrível para quem comprou hoje, ou daqui a 15 anos ela falhou no seu plano de reestruturação, ela não conseguiu se tornar lucrativa, e ela muito provavelmente já quebrou. E nesse caso, o investimento de quem comprou hoje foi a zero. Mas apesar do risco elevado, até onde eu me lembro, as empresas de turnaround eram as preferidas do Peter Lynch, um dos grandes investidores mundiais da história. E ele gostava tanto dessas porque são exatamente essas que têm o maior potencial de retorno. Quando você tem uma empresa numa situação muito ruim, onde o mercado já precificou toda a situação atual e um monte de outros riscos para a empresa, e ela consegue de fato se transformar, os retornos para os acionistas serão de fato incríveis. O único detalhe importante para a gente se ter em mente é que se você quiser ter empresas de turnaround na sua carteira, elas devem estar naquela parte da sua carteira dedicada ao risco, inclusive a um grande nível de risco. Você pode ter empresas de turnaround. Eu mesmo sou acionista da Oi. Ela é a minha menor posição, mas eu tenho um pouquinho lá, caso ela consiga se reestruturar e voltar a dar lucro. Mas nessas empresas mais arriscadas, a gente sempre deve controlar a nossa exposição. No meu caso, particularmente, considerando o portfólio inteiro, inclusive renda fixa, criptomoedas, ações estrangeiras e etc., a Oi deve representar menos de que 0,2%. E mesmo olhando só para minha carteira de ações brasileiras, a Oizinha tem uma participação bem pequena, de 1,61%. No total, dentro das minhas ações brasileiras, eu tenho 3 empresas de mais risco. E somando as participações delas, elas não passam de 5%. Mas bem, o Bitframe está ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal. Se você aprendeu alguma coisa nova, eu espero que você comente aqui embaixo compartilhando o que você aprendeu. Comente também o que você gostaria de ver num próximo vídeo. Bons investimentos e até a próxima!